Olá pessoal, vamos compartilhar mais uma palavra? Eu queria que você abrisse comigo em Daniel, no capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos, né? Primeiro o 14 e o 15, depois o 17 e o 18, depois do 24 ao 27, tá bom? Para a gente resumir um pouquinho essa história. Então a palavra de Deus diz assim: Falou Nabucodonosor e lhe disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis, no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Agora o 17. Eles respondendo, né? Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Agora o 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Amém? Essa passagem foi uma passagem real que aconteceu há muito tempo atrás, mais ou menos por volta de 700, 650 a.C., quando Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia. Toda uma nação, né, perdeu lá uma batalha, uma guerra, e eles foram levados cativos por Nabucodonosor, que era um império, né, que era um imperador de um grande império da época, o Império Babilônico. Então lá eles eram usados como escravos, né, a população, como servos de vários tipos de áreas de serviço, só que os mais inteligentes, os mais jovens, eles pegavam para colocar em funções mais nobres, vamos dizer assim, no palácio. E Daniel e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, né, eles foram levados para o palácio e eles tinham funções nobres lá, eles tinham funções boas até comparados aos outros que tinham ido para lá. Só que um dia esse imperador, cheio de orgulho, né, cheio de si mesmo, né, idolatrando a sua própria imagem, fez uma grande imagem de ouro de si mesmo, né, e achou que todos ali deveriam se prostrar e adorar a ele como se fosse um deus. Então ele fez lá todo um ritual, tocaram-se umas trombetas, né, se reuniu o povo, e na hora que a trombeta era tocada, todos tinham que se prostrar àquilo que ele tinha determinado. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego eram pessoas que serviam a Deus. Apesar de eles terem sido levados cativos, né, juntamente com o restante do povo lá de Israel, os hebreus, né, eles seguiam a Deus nos seus corações. Eles tinham a palavra de Deus como referência para a sua vida. Dentre toda aquela população que de repente estava desviada, que não queria saber de Deus, eles queriam seguir os caminhos da palavra do que Deus sempre havia falado para eles. Então eles tomaram uma postura. Eles falaram: nós somos servos de Deus. Nós vamos seguir aquilo que a nossa consciência acha correto. E na hora que se tocou aquela trombeta, eles não se prostraram àquela imagem. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos nos prostrar a nada, a não ser a Ele. Porque Ele tem
Senhor, Deus, né? Ele tem a verdade absoluta sobre todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele tem nos ensinado na sua palavra tudo que nós precisamos para viver aqui na terra bem e com vitória. Então eles tinham a palavra de Deus. E eles falaram, a gente não pode se prostrar a esse sistema desse mundo vigente. Por quê? Porque aquilo ia contra vários preceitos do que Deus falava, né? Então, entre escolher o que o mundo oferece e o que Deus oferece, eles preferiram escolher o que Deus oferecia. Então, se você for transportar essa história para você hoje, o que é Nabucodonosor na sua vida hoje? O que é esse sistema vigente do mundo? Quais são as verdades que as pessoas, a mídia, as situações estão tentando incutir na sua cabeça? Quais são as atitudes que este sistema, este mundo em que nós vivemos, estão forçando as pessoas a tomarem? Quais são as decisões erradas que muitas pessoas tomam porque o sistema funciona assim, porque todo mundo age assim? Quantas vezes você já não ouviu uma pessoa falar assim, mas todo mundo faz isso, né? Não é porque todo mundo faz uma coisa que significa que essa coisa é certa. Significa apenas que essa coisa é comum. Várias pessoas fazem. Mas não significa que é certa, segundo a sua consciência ou segundo a palavra de Deus. Então nós devemos analisar cada decisão que a gente toma, cada passo que a gente dá, se está de acordo com aquilo que a nossa convicção acredita, né? O que a sua convicção acredita? É na palavra de Deus? Se é na palavra de Deus, então você tem que seguir a palavra de Deus, porque senão você vai estar sendo inconsistente com o que você próprio professa ou acredita, né? Então nós temos uma escolha, nós vamos acreditar em que a gente acredita no sistema do mundo, então você vai viver conforme o sistema do mundo. Se você acredita no sistema de Deus, então você vai viver conforme o sistema de Deus. Mas para as duas coisas precisa ter um posicionamento. E essa história é uma história de posicionamento. A pessoa escolhe um lado. Eles tinham dois lados. O sistema do mundo vigente lá, que era o Império Babilônico, Nabucodonosor, como imperador, e eles tinham o lado do que a palavra de Deus falava. E eles tinham que tomar uma posição, porque eles estavam ali de pé diante do imperador. A trombeta ia tocar e não tinha como eles saírem, né, de fininho, ou disfarçarem, ou darem um jeitinho. Não, eles tinham que tomar uma posição. E na nossa vida não é diferente. Todos os dias nós temos que tomar uma posição referente a algo nas nossas vidas. Escolhas que nós fazemos simples do dia a dia são posições que nós tomamos. Para cada escolha que a gente tem algo que a gente deixa para trás, né? Você não pode escolher uma coisa dentre outra e ficar com as duas. Não, você vai escolher uma, a escolha já fala, é uma escolha, né? Então você escolhe uma e a outra vai ficar automaticamente para trás. Cabe a você definir a prioridade do que fica para trás e do que você vai levar com você na sua caminhada. Então, quando esse sistema do mundo, vamos colocar como se fosse hoje na nossa vida, né? Então, o sistema do mundo de hoje, ele quer que nós adoremos as suas ideias, né? Eles fazem todo um marketing, toda uma propaganda do que eles acham que é correto. O consumismo é uma das coisas, por exemplo, né? Então, tudo se faz de uma forma que você reaja que nem uma boiada atrás daquele... aquele berrante, né? Fazendo o que eles acham e como eles querem. E aqueles que são contrários, né? Eles sofrem uma certa perseguição, né? Então, por exemplo, uma outra situação. Todo mundo age de uma forma, todo mundo é injusto ou, por exemplo, desonesto numa área lá de uma empresa, né? Aquele setor ali, todo mundo age ali, um pega aqui, outro pega ali, outro, né? Faz algo errado ali mais para frente. E aí, se você for tomar a posição de Deus ali e falar assim, não, eu não vou fazer nada errado, vou fazer a minha parte, eu não quero participar desse esquema, não quero participar disso, muitas não, todas as vezes você é perseguido. Por quê? Tá se achando melhor que os outros? Tá se achando o santinho, o certinho, e não sei o que, as pessoas começam a te olhar de lado, o diferentão, não sei o que, e você está escolhendo o lado correto, mas as pessoas te perseguem. Por quê? Porque aquele sistema está acostumado com uma outra mentalidade.
Então é normal a gente ter perseguição. É normal, quando você se posiciona, os contrários serem resistentes. Isso é normal para qualquer lado, né? Então você tem que vencer isso. Você não tem que agir, não, eu preciso da aprovação do grupo. Não, você precisa da aprovação de Deus. Então você vai fazer o que a tua consciência diz que você tem que fazer. Se você vai sofrer perseguição ou não, isso é consequência, né? Você tem que manter a sua postura e manter o seu posicionamento. E muitas vezes as pessoas são até ameaçadas por ter o posicionamento de ser corretas. Então foi o que aconteceu com eles aqui, né? Tinha um sistema vigente, eles foram perseguidos porque acusaram eles, né? As pessoas que adoraram lá a imagem, viram que eles não abaixaram e acusaram eles para o imperador. Foi aí que ele ficou sabendo, né? Então existiu aquela perseguição. Por que eles se acham melhores que a gente? Por quê? Porque a pessoa poderia ter falado assim, aqueles ali não abaixaram. E tudo bem, né? Mas não, eles tinham que fazer alguma coisa, né? Eles não estão querendo ser diferentes, então vamos ver agora o que vai acontecer com eles, né? E é assim mesmo. Quando você fala assim, eu sou cristão, e às vezes acontece algo na sua vida, pode ver que as pessoas vão falar assim, mas você não é cristão? Deus não faz nada, então, sobre essa situação na sua vida? Quantas vezes você já não ouviu isso, né? Eu já ouvi várias vezes. Aí eu cito aquele versículo, que a chuva cai sobre justos e injustos, e o sol também nasce sobre justos e injustos. As situações do mundo vão ocorrer sobre todos. A diferença é se você serve a Deus ou não serve. Porque existe na palavra de Deus dizendo que há diferença entre aquele que serve e o que não serve. Então, o resultado, as consequências das coisas são diferentes para aquele que serve a Deus, para aquele que se posiciona. E você vai ver nessa história aqui. Então, muitas vezes as pessoas vão te perseguir, até te ameaçar, vão falar de você, não importa. Mantenha o seu posicionamento, porque a palavra de Deus, ela nos dá saída para todas as coisas. E qual foi a postura deles aqui? Então, quando a gente leu lá no versículo 17, eles falaram assim, vou ler novamente. Se o nosso Deus a quem servir-nos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, olha que importante, se ele não quiser, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ou seja, se Deus fizer ou não fizer, ele vai continuar sendo Deus. Eu não vou seguir a Deus ou a verdade de Deus só quando ele faz o que eu quero. Não. Ele tem a verdade absoluta. Às vezes vai acontecer o que eu quero, às vezes não vai acontecer o que eu quero. Mas o importante da postura de você estar em Deus é você confiar que ele pode fazer. Ele pode tudo. Ele pode mudar uma situação hoje que você nem imagina na tua vida. Sabia disso? Toma posse disso para você ver se não vai acontecer. Já aconteceram coisas na minha vida que eu falava assim, isso aqui não tem saída mais. Mas está na mão de Deus. Quando a gente coloca na mão de Deus, mas acontece uma reviravolta, né? Algo acontece assim que você fala, nossa, como que isso aconteceu, né? E de repente aquela porta se abre, um negócio acontece, e vem do nada o livramento, vem de onde você menos espera, e aquilo acontece na sua vida. Então tem experiências assim com Deus. E eles falaram, rei, nós sabemos que Deus, se ele quiser, ele vai nos livrar da sua mão. Você que é tão poderoso, se ele quiser, ele vai nos livrar. Porque ele tem poder para isso. Então, a primeira parte de uma postura em Deus diante desse mundo é você saber, crer, né, acreditar profundamente que Deus pode mudar a tua situação, que Deus pode resolver esse problema que você está passando, por pior que ele pareça. Porque para eles aqui, pior do que estar diante do imperador da terra, ali, da nação mais poderosa da terra, né, sendo condenados a uma sentença de morte, né? Não tinha o que fazer para eles ali. Pior que essa situação não tinha. Mas eles falaram, olha, se Deus quiser, ele vai dar um jeito. Nós não sabemos qual. Nós não precisamos saber como Deus vai fazer. Nós só precisamos saber que ele pode fazer e que ele tem poder e autoridade para fazer o que ele quiser. Então, primeira coisa da postura, saber que Deus pode fazer qualquer coisa, que não há impossíveis para Deus, como diz a palavra. Segunda coisa, se ele não fizer, mesmo assim você vai manter a postura. Porque se ele não fizer, é porque ele não quer. É porque ele sabe que aquilo não é o melhor. Como diz a palavra, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então, às vezes, um não para você
é o maior sim que poderia existir. Às vezes um não para algo que a gente queira naquele momento é um grande livramento. É algo que Deus está te ajudando, te fortalecendo, te ensinando coisas para o seu próprio bem, para o seu próprio crescimento. Só que às vezes a gente não aceita assim. Deus não quis fazer, Deus não me ouviu. Onde está Deus? Deus sumiu. Deus, né? Gente, o não de Deus sempre é precioso. Na hora a gente vai ficar contrariado, as nossas emoções vão sofrer, mas a gente tem que ter essa postura que eles tiveram aqui. Se Ele quiser, Ele vai fazer. Mas se Ele não quiser, Ele vai continuar sendo Deus e nós vamos continuar acreditando nele, sabendo que Ele quer o melhor para todos. Jesus, quando foi lá para a cruz, Ele falou assim no discurso dele, no Getsemane. Ele falou, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Porque Ele sabia que o que Ele ia passar ali não ia ser fácil. Ele estava angustiado até a morte. Mas, Ele falou, né, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então Ele mostrou esses dois tipos de situações na postura dele. Se possível, passa de mim esse cálice, ou seja, você pode fazer isso se você quiser. Mas não seja feita a minha vontade. Então, se você não fizer, eu sei que vai ser o melhor. E eu vou passar por isso. E eu sei que vou vencer. E Jesus venceu, porque Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. E hoje o nome dele é sobre todo nome. Ele conseguiu a salvação para todos nós. E Ele reinará sobre a terra, como eu disse na pregação passada. Né? Enfim, a sua postura tem que ter esses dois pontos. E aí, depois que aconteceu isso, depois que você consegue manter a sua postura diante de todo esse sistema do mundo, diante da situação ali no seu trabalho, diante da situação ali na sua família, diante da situação perante as pessoas, perante decisões que você tem que tomar em situações, quando você consegue manter essa postura, sabe o que vem depois? Vem o livramento. Porque Deus honra a sua postura. E foi o que aconteceu aqui com eles. Você pode ver no versículo 27 que diz assim, ó: ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Eles ficaram abismados. Mas como assim? Mas como esses caras entraram na fornalha e ainda, como o rei estava com raiva, ele mandou acender 7 vezes mais, ou seja, muito mais quente do que normalmente se usava para uma pena de morte naquela época. Aquela fornalha ela foi acesa muito mais quente do que habitualmente. E eles entraram lá amarrados. Ou seja, não dava para eles fugirem, não dava para eles fazerem nada. Eles iam virar, segundo a mente deles, um churrasquinho, né? Um carvãozinho. Só que o que aconteceu? Diz aqui no versículo 24, né? Que o rei Nabucodonosor, então ele fala assim, ó, então o rei Nabucodonosor se espantou, levantou-se depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens dentro do fogo? Aí eles falaram, não é verdade. Aí ele falou, eu porém vejo 4 homens, e soltos, porque eles estavam amarrados, sem nenhum dano, andando lá no meio do fogo, né? O aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Deus enviou ali um anjo, a própria presença dele estava ali para os livrar daquela fornalha. Algo aconteceu, né? Com a energia da presença de Deus ali, provavelmente a física, né, dos átomos ali daqueles corpos modificaram e eles conseguiram vencer situações terrestres, que seria o calor, o fogo, né? Então eles estavam ali imunes à queimadura devido à presença de Deus que estava ali. A gente sabe, já estudou, lá no meu livro eu falo, né? Que quando os nossos átomos, eles têm movimentos diferentes, têm um posicionamento ali diferente, né? Na forma como eles reagem entre eles, nós podemos receber a forma de neutrinos, né? Nos transformar em alguns outros aspectos, né? Do funcionamento ali do átomo e não sofrermos as situações materiais que nós estamos acostumados. Então Jesus, por exemplo, ele atravessava paredes, né? Ele andava sobre as águas. Então existe esse potencial. Só que isso demanda, né, uma energia muito grande.
e a energia do próprio Deus estando ali com eles, isso era possível para fazer qualquer coisa que ele quiser, porque para Deus não há impossíveis, né? Então algo aconteceu ali com a presença de Deus e Nabucodonosor viu. Ele falou assim, mas eu joguei 3 amarrados e agora tem 4 andando lá, né? Então Deus estava ali com eles. Ele trouxe ali um livramento sobrenatural e fez questão de ser visto por Nabucodonosor, para que ele entendesse que aquele Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam falando era poderoso, sim. Ele tinha o poder, a verdade. E aí ele ficou abismado, né? E os outros lá, os governadores, aqueles que mandaram eles para a fornalha, meu Deus do céu, mas nem cheiro de fogo não tinha neles. Nem aquele cheirinho quando você vai no churrasco que seu cabelo fica impregnado, né? Não tinha cheiro de nada, porque Deus os livrou totalmente. Então, quando você toma a sua postura correta ali diante de Deus, né? Diante da sua consciência, daquilo que você acredita que Deus tem para a tua vida, vai vir o livramento. Vai vir o livramento para a tua vida. E depois disso, mais ainda, além do livramento, vai vir o reconhecimento daquele posicionamento que você teve e de quem você é diante de Deus, da autoridade que você tem aqui na terra representando a Deus. Por exemplo, no versículo 29, diz assim, ó, o rei que tinha mandado eles lá, o imperador Nabucodonosor, que tinha mandado eles para a fornalha, todo cheio de raiva, né, porque ele não tinha se adorado lá, eles não tinham se prostrado e adorado a imagem dele, ele fala assim, ó, portanto faça um decreto, pelo qual todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado. Olha como ele mudou de opinião. E suas casas sejam feitas um monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. E olha só, então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Além de tudo, além deles verem o livramento, eles ainda reconheceram quem era o Deus deles, o que ele podia fazer. Então o seu posicionamento de se manter firme a Deus e depois as pessoas vendo o que Deus vai fazer na sua vida vai ser um grande testemunho para as pessoas. E aí depois que você viver esse livramento, as pessoas vão reconhecer quem é Deus na sua vida e quem você é, porque depois diz aqui no versículo 30 que eles ainda tiveram posições boas lá eles foram prósperos lá na Babilônia, ou seja, eles foram colocados em altos cargos, porque o rei queria do lado dele alguém que tivesse um Deus tão poderoso assim, não é verdade? Então as pessoas vão querer você do lado delas, depois que você for provado pela fornalha. Não pensa que vai ser fácil no começo, não. Vai ser muita perseguição, vai ser muita ameaça, vai ser desprezo, tudo isso. Você vai sofrer várias coisas, mas quando eles virem os livramentos, os milagres, as coisas que Deus faz na sua vida, as pessoas vão começar a falar assim, então, fulano, você pode orar por mim? Você faz uma oração que eu estou passando uma situação, o que você faria nessa situação e tal? E as pessoas começam a falar assim, olha, se fosse você, o que Deus falaria sobre isso? E as pessoas começam a ver você como uma referência diante daquela situação. Então veja, o seu posicionamento em Deus não só vai trazer o livramento para você, como para várias pessoas que estão ao seu lado. Porque as pessoas vão ver que Deus é poderoso, que Deus pode fazer tudo, que Deus é amoroso, que Deus quer também que elas sejam salvas, que elas sejam curadas, que elas sejam libertas. Viu, queridos? Então tomem um posicionamento na vida de vocês. Vocês vão ser reconhecidos. Eu quero contar uma história assim, muito simples, tá? Mas que ilustra um pouquinho sobre questão de posicionamento e reconhecimento, né? Eu fiz medicina na Universidade de São Paulo. E depois eu fiz endocrinologia, né? Como especialização. E na residência de endocrinologia, tinha vezes que a gente ia passar visita ali nos leitos para estudar os casos e vinha o chefe da cadeira, né? O grande mestre lá, o professor que era idolatrado pelos alunos. E ele era muito bravo, pensa numa pessoa nervosa que tomava decisões assim, né? Bem determinado, e as pessoas morriam de medo dele. Que vai que ele expulsava alguém ali, ou que ele não quisesse mais trabalhar com aquele aluno, ou que ele reprovasse, ou que, né? Então as pessoas tinham ali um medo, assim, meio intenso demais, eu achava, né? Em
relação. Tudo bem a gente ter o respeito, a gente ter admiração, porque realmente, se ele é o chefe da cadeira, muitos trabalhos ele produziu, muito conteúdo ele tem. Ok, vamos aprender com ele, né? Vamos aproveitar ali da presença daquela pessoa. Não, mas as pessoas tinham medo e faziam tudo e sabe, ele era rodeado de puxa-sacos ali, né? Desculpa a palavra. Aquelas pessoas que ficam ali, né? E às vezes tinha visita com ele. E um dia, eu morava no Jaçanã e a USP, sabe, do outro lado da cidade, né? E eu perdi a hora, né? E cheguei atrasada para essa passagem de leitos, né? E aquilo era quase um ritual, as pessoas já se preparavam antes, já ficavam todas assim, né? Preparadas porque... E justamente naquele dia, o chefe da cadeira ia passar a visita, né? O grande, ilustre, célebre estava ali. Aí eu chego 1 hora depois que começou a visita. Todo mundo, mas foi um negócio, gente, sobrenatural, né? Todo mundo olhou assim, ó. Faz aquele movimento, parecia que tinha até uma musiquinha de fundo, né? Aí eu cheguei assim, né? Aí ele olhou assim pra mim. Que horas são essas de chegar? Como você chega essa hora na minha visita? Aí pronto, todos estavam com aquele olhar, né, de coitada, vai ser mandada embora, vai ser expulsa, vai ser reprovada, vai ser... Todos estavam já assim, meu Deus, coitada dela, né? Aí eu peguei e virei para ele e falei assim, professor, me desculpe, eu perdi totalmente a hora e só consegui chegar agora. As pessoas faziam assim, ó. Como eu tive coragem de falar aquilo para ele? Olha, eu perdi a hora, eu dormi demais. Porque as pessoas, geralmente, quando acontecia algo lá, era assim. Eu poderia ter tido uma postura assim, ó. Ai, quebrou meu carro, você me desculpa, olha, o pneu furou, eu tive um acidente, alguém ficou doente na minha família. Eu poderia ter mentido, eu poderia ter inventado alguma coisa ali para preservar a minha carreira, para preservar ali a especialidade que eu tanto quis fazer, afinal de contas já eram 9 anos estudando para ser endocrinologista, né? Então, assim, eu poderia ter tido qualquer postura ali de mentira, mas eu tinha uma aliança com a verdade, que é Jesus Cristo. Então eu falei, não, olha, sofra a consequência que for, eu não vou vender a minha alma para falar uma mentirinha aqui para conseguir um cargo, por mais desejado que seja esse cargo. Eu vou falar a verdade. Tudo aquilo passou rapidamente assim na minha cabeça. Falei, eu vou falar a verdade. Falei, olha, professor, você me desculpa. Eu estava muito cansada, eu dormi demais, eu perdi a hora. E eu só consegui chegar agora. O senhor me perdoe. As pessoas não se conformaram que eu falei aquilo, porque eles, assim, em vez dela inventar alguma coisa, em vez dela falar, né? Depois eles comentam comigo, eu achei que você ia falar alguma coisa, inventar uma história. Eu falei, não, eu falei a verdade. Aí o que aconteceu? Ao invés dele ter a postura que normalmente ele tinha, de tirania, de, né, ali, de ser duro, ele parou, olhou para mim assim e falou, olha, antes todos tivessem essa sinceridade. Vamos para o outro caso. E aí foram lá para o outro leito e eu continuei ali na visita, só que aí todo mundo olhava para mim assim, como ela conseguiu isso? Né, eu passei a ser atenção ao invés do paciente. Porque assim, o que ele percebeu? Eu fui sincera. Eu poderia ter mentido para ele, eu poderia ser uma daquelas que ficavam puxando ali, né, a aba do vestido dele, né? Eu poderia ter inventado uma série de coisas, mas eu fui sincera. Eu falei, olha, o senhor me desculpa, eu estava muito cansada. Isso acontece com as pessoas, né? As pessoas ficam cansadas. E eu perdi a hora. E ele, com aquela postura ali que ele teve, ele valorizou o quê? A sinceridade. Olha, antes todos fossem sinceros assim. O que ele disse com aquilo? Ele deu uma lição para todos os que estavam ali em volta dele, que ele preferia a sinceridade do que aquela bajulação. E aí vem o reconhecimento. Aí todo mundo depois vinha falar para mim assim, nossa, você é corajosa, hein? Olha, você... quando eu crescer, eu quero ser que nem você, ainda falar assim. Então, assim, essa é uma historinha simples, mas de uma coisa que aconteceu que você pode entender para outras situações mais complexas da sua vida. Quando você toma a postura do que é correto, as pessoas reconhecem isso. Porque lá no fundo, no inconsciente coletivo da população, se sabe o que é certo e o que é errado.
Então as pessoas vão reconhecer a sua postura e depois as pessoas vinham pedir conselho para mim, começaram a me ver com outros olhos ali, como uma pessoa que falava a verdade sempre. Então quando eles precisavam de algo, eles iam falar comigo, eles iam se abrir comigo para eu aconselhar, porque sabiam que eu era fiel às questões do que eu acreditava, então eu não ia sair falando aquele problema para outras pessoas. Eles viram que em mim uma integridade e isso me fez crescer como pessoa. Não só pessoalmente, como aos olhos dos outros. Então, que você tome essa postura, viu, queridos? A fornalha está aí. Ela sempre vai estar numa área, na outra, numa situação, na outra. Mas você vai passar por ela. Porque o Filho do Homem, ou seja, aquele semelhante ao Filho dos deuses, né? Os anjos de Deus vão estar ao teu redor, te livrando. E você vai ter a sua postura, o seu livramento e o seu reconhecimento. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, reflita em que situação você precisa tomar esse posicionamento e Deus vai te livrar. Depois você me procura se você quiser, para você contar o seu livramento, para você contar o seu testemunho, que eu vou ficar muito feliz em compartilhar com você, né? E te ajudar nessa situação. Amém, queridos? Deus abençoe, fique em paz, até o próximo vídeo. Convide seus amigos, compartilhe esse vídeo. Para que você possa ser edificado com as palavras de Deus, que você toda semana esteja ouvindo uma palavra aqui juntamente comigo. Deus abençoe, fica na paz.